O direito da personalidade é um deles. Protege interferência na vida privada, inviolabilidade da honra, da nossa reputação. Isso é um princípio constitucional do direito à imagem, à minha imagem, do direito à minha intimidade, à minha privacidade, do direito à liberdade. Quantas pessoas não morreram pela liberdade? E a liberdade, ela não é relacionada apenas ao estar preso, ao ir, vir e ficar. A liberdade, ela está relacionada à liberdade de expressão, à liberdade de dizer o que eu penso. Eu posso falar o que eu quero. É vedado o anonimato. Então não posso hoje ter uma ordem judicial que fale que eu não posso me expressar sobre determinada pessoa. Que eu estou impedido de me expressar, de emitir minha opinião sobre determinada pessoa. Isso é censura. Eu posso falar o que eu quero, mas respondo no meu excesso. Havendo excesso, aí eu respondo. Então significa que eu falando mal de determinada pessoa eu não posso mudar o meu posicionamento? Não, porque existe às vezes uma ordem judicial dizendo que eu não tenho essa liberdade de me expressar sobre essa pessoa. Então eu tenho liberdade da palavra, eu tenho liberdade da crença, de viver salvo do temor e da necessidade. A população precisa viver dessa forma, sem o medo. Manifestação do pensamento, liberdade da atividade intelectual, científica e comunicação contra a censura. Pluralismo político, coíba a censura de natureza política, ideológica e artística, princípio constitucional. A internet hoje ela é usada como alvo para a consolidação dos direitos fundamentais e sendo alvo de regimes de ditadura branca. O que é a ditadura branca? São quando organismos, estando no poder, utilizam o judiciário, utilizam o legislativo de modo a violar esse princípio constitucional do direito à liberdade. Tudo isso tem reflexo ao direito eletrônico, tudo isso tem reflexo à internet. Direito à propriedade. Como fica o direito à nossa propriedade dos direitos intelectuais? Do copyright e copyleft. O copyleft é a cópia gratuita, que são os contratos abertos, que você tem um software, o software livre, o Linux, por exemplo. Como fica o meu direito à propriedade quando eu tenho uma rede ponto a ponto, que é o Napster, o Casa? Como o direito vai ponderar esses princípios dentro do direito da propriedade, que é a propriedade intelectual, da descriminalização da pirataria? Hoje se discute muito isso, que as empresas fonográficas ganham muito dinheiro, que esse valor muitas vezes não é repassado nem por o artista. Então nós teríamos que descriminalizar a pirataria do comum, do que está ali, só está copiando a música, de forma a permitir a intelectualidade, de forma a permitir a divulgação do pensamento. Esse é um conceito que hoje é bastante debatido. Então vejam vocês, todas as vezes que nós tivermos uma colisão de princípios fundamentais, eu tiver, por exemplo, o princípio a inviolabilidade, a intimidade, e eu tiver lá o princípio a minha propriedade. O empregador, que tem o direito à propriedade, e o e-mail do empregado, o e-mail particular, que tem a inviolabilidade da vida privada. Como fica a colisão? Como que eu vou tratar essa colisão a nível constitucional? Eu tenho, hoje, a teoria da ponderação de princípios, feita por Robert Gunter e Alexis, que fala sobre intimidade e liberdade de expressão. Quem pesa mais? Aonde nós vamos colidir? Dentro da teoria de ponderação do princípio, cada caso tem que ser analisado por si. Cada caso. Eu não posso ter uma regra geral para todos. Eu preciso analisar o fato, o valor e a norma. A teoria das ponderações de princípio, da ponderação de princípio, ela está intimamente ligada à teoria tridimensionalista do direito de Miguel Reale. Fato, intimidade ou liberdade? Propriedade ou intimidade? Eu tenho um valor, que valor eu dou? Eu prefiro a intimidade ou prefiro a liberdade de expressão? Qual ela é mais benéfica não para as partes, e sim para a sociedade? É mais benéfico resguardar a intimidade ou resguardar a liberdade de expressão? E eu vou aplicar a norma conforme a minha discricionalidade dentro de um juízo chamado juízo de equidade. O juízo de equidade deixa com que o julgador ele saia do juízo de legalidade, da lei, e passe a utilizar a sua experiência e o seu senso comum para aplicar ao caso. Então, todas as vezes que nós tivermos uma colisão de direitos fundamentais, eu utilizo a teoria da ponderação de princípios de Robert Alexis e Gerald Gunter. Problemática da rebimboca. Eu chamo isso aqui da rebimboca da parafuseta.
que está acontecendo? Qual que é o grande problema que nós vamos enfrentar hoje no direito eletrônico? A DIN, nós temos hoje uma DIN de quebra de sigilo de dados. A lei que permitiu a quebra de sigilo telefônico também fala de sigilo de dados. Mas aí nós temos a Constituição que fala: são invioláveis a correspondência, os dados e as comunicações telefônicas, salvo esta última, com determinação judicial. Salvo esta última, qual última? Comunicação telefônica. Aí fizeram uma interpretação maluca, querendo colocar que os dados também seriam invioláveis. Aí a Andepol entrou com uma DIN, não houve pertinência temática, o processo não foi julgado, o PTB encampou a DIN, entrou com a DIN no Supremo Tribunal Federal e está para julgamento desde o ano... Estava pronto para julgamento desde o ano passado. É possível que ainda esse ano nós tenhamos o julgamento dessa ação. Duas vertentes. Se nós valorizarmos dentro da teoria da ponderação de princípio que os dados realmente são invioláveis e protegendo a intimidade, nós vamos permitir que o Estado não interfira na minha intimidade, na minha vida privada. De outro ponto, nós temos o problema da segurança pública. Porque em vez de nós fazermos uma ligação utilizando a rede de comunicação telefônica, eu vou fazer uma ligação utilizando o Skype para trazer droga da Bolívia e não vai poder ser utilizado como prova de interceptação judicial, interceptação de dados. Por quê? Porque os dados seriam considerados invioláveis. Então vejam que dentro da internet tudo é dados. O que se passa dentro da rede, do TCP/IP que nós falamos na aula passada, sobre o backbone, o que passa ali dentro são só dados. São dados encapsulados dentro do TCP/IP, que é o protocolo, que é a linguagem de comunicação da internet. Dupla tipicidade, o crime de falsidade da informática. Por exemplo, hoje o Brasil é chamado a terra de hacker. Por quê? Porque como nós não temos ainda uma legislação de crimes de informática, existe um princípio dentro da extradição, dentro da lei de extradição, que somente podemos extraditar se o que for definido crime no outro país for definido também como crime aqui no Brasil. E a pena no outro país não pode ultrapassar os 30 anos, porque a nossa Constituição também fala nisso. Então, uma pessoa que comete, por exemplo, crime de falsidade de informática, tipificado no Código Penal português, e vem para o Brasil, ela não pode ser extraditada por esse crime. Por quê? Porque no Brasil não existe o crime de falsidade de informática. Então, ela inevitavelmente ficaria aqui no Brasil. Cometeu um crime que nos Estados Unidos recebeu a pena perpétua, prisão perpétua. Só pode ser extraditado se a pena que ele for cumprir nos Estados Unidos, por mais que exista prisão perpétua, ele tem que ser solto em 30 anos, porque a nossa Constituição determina dessa forma. E o que vem por aí? O que acontece? O que nós temos que nos preparar? Existe o PL 137 de 2000, que esse PL já vem sendo discutido desde 97 pelas mãos do deputado Piaulino, que tipifica as ações dos crimes de informática. Vem tipificar os crimes. Então ele tipifica o acesso não autorizado a sistemas particulares, ou seja, eu não posso mais acessar um sistema particulado sem autorização. Transferência de dados sem autorização do titular, e nós temos o problema da memória RAM. Por exemplo, eu vou acessar um computador num sistema. Para que eu seja, se ele é autorizado ou não, eu já vou ter que acessá-lo. E há uma transferência de dados porque isso fica dentro da memória do meu computador. Então eu já estou incorrendo como crime. Então precisaria existir uma flexibilização nesse conceito de permitir ao menos que o computador faça transferência para a sua memória. Ele compara o dado como um bem corpore. Por exemplo, existe o furto de dados? Não. Por quê? Porque não existe o furto. Eu não consigo me apossar do dado. É igual a energia elétrica. Precisa existir uma comparação para fins de furto, que a energia elétrica é um bem corpore. Então, os dados também vai ser comparado de modo a permitir que exista o furto de dado. Hoje não existe o furto de dado. Existe uma cópia, os dados permanecem lá. Então, não existe a tipificação de furto de dado. Vai tipificar também como crime a inserção de dados maliciosos em sistemas de vírus. E como fica o usuário que transmite o vírus sem saber? Uma modalidade sem saber. Vai cair para a modalidade culposa? Pela negligência de instalar um antivírus, pela omissão? Todo mundo, hoje, que todo usuário que tem computador em casa, ainda mais com o crescimento do computador, hoje o mercado de notebook cresceu 64% no Brasil, todo mundo tem 2, 3 notebooks. Então, dentro desse conceito, vai tipificar e o cidadão comum vai estar, inevitavelmente, incorrendo em crime.
Atento contra o serviço de informação inserindo condutas a perturbar o serviço telemático. O que significa isso? Que se eu estou com um carro na minha rua e bater num poste e esse poste cair e desligar a internet, eu vou estar cometendo crime. Porque a lei é muito clara nesse sentido, tipificou. A tipificação do PL 137/2000 tipificou dessa forma. Aí vai existir interpretações normativas de modo a dizer que não, que a conduta precisa ser dolosa e por aí vai. Obriga o provedor a guardar os dados por 2 anos o log de acesso dos usuários. Esse é o grande ponto de discussão. O PL obriga que todo provedor guarde o log. O que é o log? Tudo que você faz no computador, estando na internet, as páginas que você tem acesso, quando você faz alteração numa página, isso fica guardado no provedor. O provedor hoje ele não tem um limite. A Convenção de Budapeste, que o Brasil não é signatário, ele não assinou essa convenção, fala em 90 dias. Estão falando em 2 anos. Segundo os provedores, isso ia aumentar muito o preço que eles cobram hoje pelo serviço. Por quê? Porque é um dado que precisa ser guardado. E o volume de dado é muito grande. E para guardar esse dado, eu preciso de espaço de armazenamento, que isso custa dinheiro. Então eles falam que vai encarecer a internet no Brasil. Por força disso, existem projetos contra o projeto de lei Azeredo, que fala que vai criar uma situação de vigilantismo, que não impede a ação dos crackers, porque viola os direitos civis básicos e reduz a possibilidade de inclusão digital, aumentando o custo do Brasil. Isso é uma mobilização que tem. Existem pessoas que são prós, existem pessoas que são contra. Então, fica realmente dependendo da doutrina, da interpretação que se dá. Mas o que é interessante é que há o debate e nós precisamos nos preparar realmente para isso, para o que vem, para o que vai estar. Então, finalizamos hoje a nossa introdução ao direito eletrônico. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, acesse o pessoal da LAC Concurso, acesse a gente, acesse o nosso site, tem o meu e-mail, entre em contato comigo que eu vou ter a maior satisfação, vou ter um prazer muito grande de estar respondendo o seu contato. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para você. Tchau.